Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Detone Studio. Episódios esses que buscamos sempre trazer uma mensagem de empreendedorismo, de resiliência, de pessoas que passaram por... aproveitaram as oportunidades que tiveram na vida e têm construído uma história real. Eu sou Erivelton Silva. Sou Davi Vancini e eu já venho pedindo a vocês que, se vocês curtirem este episódio, que vocês compartilhem ele, que curtam ele no YouTube, compartilhem também nas redes sociais. Daqui sairão vários insights muito bons. Daqui nós tiraremos também alguns cortes que serão passados no Instagram. Então aproveitem esse conteúdo porque realmente as pessoas que vêm aqui são pessoas especiais e é por isso que nós queremos compartilhar a história delas com vocês. É isso mesmo. E outra coisa também que a gente quer compartilhar é o seguinte: muitas pessoas têm nos perguntado o que é podcast do Detona. O podcast do Detona é um conteúdo onde nós trazemos e compartilhamos, assim como o Davi compartilhou aqui agora, histórias de sucesso. Porém, o Detone Studio é uma empresa onde você pode gravar o teu conteúdo, entregar a tua mensagem. Por isso, nos procure, nos chame no direct, nas redes sociais, comente aqui no próprio episódio e entre em contato conosco. Né? Lá na nossa rede social, na nossa bio, você consegue falar com a gente. Não é isso? É verdade, você pode ter a oportunidade de estar gravando no mesmo estúdio que nós estamos gravando esse episódio. E com certeza você vai ter a qualidade que nós estamos tendo aqui nesse momento. É verdade. Você também terá, ok? E hoje, né, Davi? Temos uma pessoa muito especial aqui, hein, Erivelton? O cara, pra mim, é mais do que pra você. É verdade. Porque, é assim, verdade. é difícil conseguir a agenda dessa pessoa, então, entendeu? teve que esperar o rapaz ficar de férias, né? Exatamente, cara. Qualquer um, não. Não, e primeiro ele falou não. Sério? É igual eu. Eu não sabia disso, não. Primeiro ele fala não, depois ele vai pensar 10 vezes, mas tá tudo certo. É verdade. Mas eu vou apresentar ele. Posso apresentar? Vamos lá. Então, beleza. Eu e minha famosa colinha, né? Isso é importante, porque eu não gosto de errar aquilo que eu quero falar das pessoas. Então, eu preciso de uma colinha, tá ok? Então, vamos lá. Ele é esposo da Alessandra, pai do Léo e do Gui. Há mais de 20 anos, e aí aqui eu já abro um parênteses, há mais de 20 anos, então aí você vai fazendo as contas da idade dele. Há mais de 20 anos trabalhando na área de tecnologia, ou TI. Passou por diversas áreas da TI, né? Infraestrutura, segurança, análise. É um dos caras que eu conheço sobre TI, que conhece bastante, realmente. Eu vivi na experiência. Ele é especialista, para mim, e eu tenho certeza que ele carrega isso também, ele é especialista em automação e otimização de processos em diversas áreas corporativas. Ex-peladeiro, tá? Ex-DJ também. Então, nada mais, nada menos, é um prazer muito grande eu estar recebendo aqui hoje, no meu podcast, no nosso podcast, né? Uma coisa, esse é um podcast collab, né? Exatamente, um podcast do Detona e da SafeBank. Então, eu já vou aproveitar já para fazer para todo mundo, porque para arrumar uma agenda com esse cara de novo vai ser difícil. É fácil, né? Eu tô falando do Thiago Ribeiro, seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, obrigado. Prazer, Thiago. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente a gente demorou um pouquinho, né? Como você falou, no começo eu não podia, né? E também estava com um pouco de insegurança. Mas aí agora deu certo, nas minhas férias também deu certo e eu estou feliz de estar aqui com vocês. Tá certo. Bacana. E deixa eu só te fazer uma pergunta. Falar que você é um ex-peladeiro, um ex-DJ, é verdade ou eu tô fazendo uma piada errada aqui? Ex-DJ, ok. Ex-peladeiro, já fui agora eu tô tentando voltar a jogar agora. Tá legal, certo, legal. Tá certo. Ô, Davi, Sim. O Thiaguinho tem uma... Eu vou falar Thiaguinho várias vezes, não vai ter jeito, porque eu acho que a gente tem até que criar uma rede social, @Thiaguinho, porque é o seguinte, ele é mais conhecido, vai ser eterno Thiaguinho, né? Eu acho que vai ser, não tem jeito. E é um apelido que, pra mim, é uma forma carinhosa, né? Perfeito. Não tem desrespeito, né? Sim. Eu gosto de ser chamado assim. Eu ouvi dizer que vocês conhecem há bastante tempo, né? Exatamente. Eu, pelo menos, conheci o Thiago há 2, 3 semanas, né? Mas e aí? Conta um pouco aí, quantos anos que faz que essa amizade começou aí? Bom, eu vou deixar ele falar isso, mas, por exemplo, assim, só para deixar ele continuar. O mais engraçado é assim, a gente às vezes fica 1, 2 anos sem se ver já aconteceu, tira a pandemia disso, mas a gente já chegou a ficar 1, 2 anos sem se encontrar
E a gente sempre que se encontra, nem parece que a gente se distanciou. Essa intimidade, essa liberdade, ela sempre existiu. E é o que eu sempre te falo, que amizades verdadeiras são essas, que mesmo que você se reencontre de vez em quando, os princípios e valores nos unem, entendeu? Então não existe dívida de gratidão de nenhuma das partes, mas existe sim um respeito, um carinho, uma afeição muito grande, pelo menos da minha parte, eu não sei ele, sabe? mas assim, até porque a gente não pagou para ele vir aqui, né? É ele tá verdade. vindo. Tem gente que fica me perguntando, Thiaguinho, quanto que vocês cobram para fazer um EP comigo, né? Eu falo, não, aqui a gente quer história real, realmente. Mas conta pro Davi, pro nossos o quê? Nossos ouvintes. Nossos ouvintes, telespectadores, seguidores, né? Então tá bom. Fala aí, comenta aí, quando foi que a gente se conheceu, como que a gente se conheceu? Conta pro Davi. Foi uma história muito engraçada, assim, na verdade. Também com esses anseios de medo, né? Eu trabalhava numa garagem de carro, nada a ver, em 2004. Em 2005, eu descobri que tinha uma vaga na Sion Software de auxiliar através de uma pessoa. E aí ele me indicou nessa vaga. E aí quando eu cheguei lá, tava o Erivelto me entrevistando, né? Bacana. Qual o ano mesmo? 2005. Certo. Novembro de 2005. Certo. E então aí na entrevista eu acabei passando. E aí lá a gente começou a trabalhar juntos. Eu nunca te falei isso, mas me obrigaram a ter que aceitar você. Veio de cima pra baixo. Mas foi bem legal, porque eu trabalhei em empresas menores. Fui DJ, como você falou. Eu fiquei mais um tempo, né? Como DJ, eu fiquei até 2008. E você foi empreendedor, né? Foi. Você empreendeu né? Nós começamos cedo nessa parte, de 12 para 13 anos. Eu encontrei com um grupo de meninos lá que eu estava conhecendo na rua de casa. E aí, conversa vai, conversa vem, e tinha um pessoal que mexia com som, que eram as brincas que tinham na garagem. E o pessoal levava o som nessa garagem. E aí, os meninos novos que eu fui conhecendo estavam conversando sobre, que a gente pode juntar as coisas e tal. E aí, eu falei, tá bom, eu não posso entrar também? Aí ele, mas o que você pode ajudar? Eu falei, sei lá, eu dou um jeito. E aí, então nós juntamos em 5 amigos, todo mundo nessa faixa etária, 12, 13. Eu era o mais velho, na verdade, e era o menor, pra variar. E aí, nós começamos... Cada um foi juntando caixa de som, o aparelho não tinha aparelho de CD na época, né? Que isso foi em 99. Então, já falei minha idade, né? E aí, em 99, a gente começou em 5 colegas, né? Foi o Lucas, o Marcelo, o Leandro, o Rodrigo e eu. E aí, a gente começou também fazendo nós juntamos o som, as caixas de som. Os toca-CD, né, na época, né, os Discman, e juntava nas caixas e começamos a fazer as festinhas no bairro. Uns 8 anos. Durante 8 anos esse, né, foi quase 9 anos. Nossa, olha só. É porque eu lembro que você ainda continuou ainda um tempo ainda. Foi isso. Mesmo estando um pouco afastado, ainda continuei de vez em quando ajudando. Então, se estendeu por 9 anos. Mas foi muito legal. Foi experiências muito boas. E o que ajudou, nós temos essa responsabilidade desde cedo. Certo. Né? Então, a gente criou esse negócio, né, de DJ. Depois 2 pessoas saíram. Nós ficamos em 3, depois de 2 anos. E aí, nós começamos. Então, no começo, a gente não cobrava as festas. Depois, a gente passou a cobrar. E todo o dinheiro a gente tinha que reinvestir em equipamento. Eu sei como é que é essa vida. No audiovisual, né? Ele foi da área de evento também, meu amigo. Foi da área de evento. Deixa eu só fazer um negócio aqui, dar uma puxadinha aqui para mais perto de você. Isso. Vamos continuar. Depois a gente corta isso aí. Bom, e depois nós seguimos a carreira. E aí, conforme eu fui ficando mais velho, lá para os 16 anos, eu fui para outros empregos. Tentei outro. Fui para a garagem de carro. Fiquei lá uns 2 anos, 1 ano e meio, quase 2 anos. E foi quando depois eu fui para a área de tecnologia. Quando você entrou na área de tecnologia, você já era formado, estava em formação? Não. Durante esse percurso, em 2002, eu fiz meu primeiro curso de informática lá na Hamilton Computadores. Olha. Lembra da Hamilton? Com certeza. Eu fiz montagem e manutenção de micros computadores lá. Foi muito bom. Qual o ano que você fez? 2002. 2002.
E para você ver, assim, ficou foi tão gravado, me encantou tanto. Então, naquela época, a gente desmontava os computadores, as placas de fax modem. Sim, é né, verdade. os disquetes, né? Você não sabe o que é isso? Sim, eu sei por conta de aos 12 anos, mais ou menos, minha mãe pagou para mim uma época para fazer um curso de informática. E eu lembro ainda que os professores falavam que, cuidado com o técnico. Às vezes você paga para aumentar a sua memória de 128 para 256 e o cara só muda o LEDzinho na frente do computador ali. Meu Deus do céu. Olha só. Eu já ouvi falar, já. Eu sou da época que não era 256, né? Era mesmo? 2 mega. Deus amado. Não, na época ainda era HD de 40 GB, 80 acho que não tinha ainda não. Mas eu comecei com HD de 5 GB. Caramba. Cara. Eu fui um pouquinho pior. Não, na verdade, eu comecei com HD, cara, de 128 mega, que era um bitelo, assim. Sério? Era o 311. Os HDs eram maiores e cabiam, né? O espaço. Isso, exatamente. Caramba. Então eu fiz esse curso em 2002 e depois em 2003 eu fiz eletrônica veicular lá no Senai. Muito bom, por sinal, até porque nessa fase eu já estava, né, perto dos 15 anos, né? E aí meu pai falou, você pode fazer um curso no Senai, tem curso de mecânica. Um amigo meu foi para mecânica, inclusive hoje ele é mecânico, tem uma oficina. E eu fui fazer esse curso de parte elétrica de carro. E gostei também. E até hoje, sou eu que mexo no meu carro na parte elétrica. Legal. Instalo som, instalei câmera de ré, sensor de estacionamento. Que legal, cara. Bacana. Que legal. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto é de ser eclético, né? É isso aí, é isso aí. É verdade. Bacana. Bom, e então, assim, vamos dizer assim, você aproveitou, não se aproveitou, você teve uma oportunidade, né, lá na época nossa, lá da Sions, lá, que a gente foi trabalhar junto, e eu posso dizer que eu não ganhei só um técnico, porque eu precisava de um técnico, mas também eu ganhei um amigo ali, uma pessoa que foi me tornando confidente e me treinou também como gestor. Eu te falo porque foi a minha primeira experiência de gestão de pessoas. Então, o Thiaguinho era a minha pessoa que eu gostava de fazer. Eu gostava de fazer reunião, Thiaguinho. Gostava. Já gostava? Já. Eu acho, Davi, que não é à toa que algumas pessoas não compreendem, você sabe quando eu falo isso, o que é que eu estou querendo dizer, mas o quanto eu gosto de conversar e comunicação. Não é jogar a conversa fora, mas o podcast nos dá essa condição da gente poder conversar. Sim, sim. Né? O podcast, as pessoas às vezes perguntam pra gente, poxa, o que vocês vão me fazer pergunta? O que é? Cara, o podcast é trocar uma ideia, bater um papo. Bate-papo, né? Não é entrevista, né? Então, assim, você quer ter essa experiência de conversar com pessoas, desenvolver um projeto que você tem, desenvolver o trabalho que você tem, o podcast é uma ótima ferramenta para você fazer com que o teu conteúdo chegue a pessoas e não somente chegue a pessoas de qualquer forma, mas uma visão que nós temos aqui no Detona é que uma mensagem ela pode mudar vidas e mudar negócios. Então, esse é o maior objetivo do Detona, é a maior visão nossa. E eu entendo que, cara, o e-mail, né, Thiago, eu acho que você vai concordar comigo, porque você vive nesse mundo, nessa realidade. O e-mail, as ferramentas de processo, de documentação, elas são extremamente importantes para a formalização. Sem formalização, é completamente impossível trabalhar na área de TI. É completamente impossível. Não pode ter erro na formalização, não pode ter erro na documentação, porque isso pode dar um problema gravíssimo num processo. E eu sei que você tem essa preocupação, porque eu citei aqui algo que eu nem te perguntei antes para te apresentar, que uma das características do Thiaguinho foi desde sempre, ser um cara com uma visão de cuidar da otimização e automação de processo. Então, o Thiaguinho sempre teve um cuidado nisso, que assim, você botava ele para fazer uma demanda, que ele percebia que ele estava muito repetitivo naquilo, ele pegava e dava um jeito de automatizar aquilo. Entendi. É isso que é canalizar a preguiça, você sabia?
É sério. Mas é verdade, né? Você já falou várias vezes. Eu falo isso com o Davi, às vezes. As pessoas, às vezes, acham que a preguiça é ruim. Não, cara. Não. O problema é o que você faz da preguiça. Exatamente. Ela tem que ser um impulso, né, pra você. Sim. Entendeu? Se você souber administrar sua preguiça, porque todos nós temos preguiça, todos nós procrastinamos alguma coisa. Procrastinar não é uma coisa ruim, desde que você não esteja atrapalhando a sua própria vida e a vida de outras pessoas. Sim. A procrastinação, ela vem, pô, eu não quero fazer isso agora. Tudo bem, E aí você pode priorizar. sim. E você fala, isso aqui não é prioridade, Exatamente. também não quero fazer, não é Sim. a prioridade, não vou fazer. Sim, isso é um tipo de procrastinação. Só que o lado bom da procrastinação. O problema é quando você faz da procrastinação um estilo de vida. O que é, na verdade, a procrastinação? É você fazer aquilo que você tem que fazer agora, o que você teria que fazer agora, você não fazer e não fazer nunca. Sempre ficar postergando aquilo. Você vai ter um problema com aquilo. Sim. Ou talvez um dia um cara a cavalo passou de um lado de um doido com um protótipo de um carro e falou, ó, que preguiçoso ali, eu querendo sair do cavalo, né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Então, assim, são situações que a gente precisa compreender que faz parte da vida a gente investir nisso. Então, o Thiaguinho era muito assim. Então, partindo de que eu ganhei um técnico, ganhei um amigo, mas eu conheci um cara que não parou nas dificuldades, nos desafios. E, Thiaguinho, deixa eu te falar, na Siemens você trabalhou em algumas áreas. Você trabalhou, mas você se desenvolveu. E hoje, essa pergunta normalmente eu faço no final, eu comento no final, mas assim, você chegou num patamar hoje de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento com responsabilidades. Né? Eu citei aqui que você é pai, você é esposo, e precisa se criar uma base para isso. De onde vem isso? Você se desenvolveu tecnicamente, mas você se desenvolveu com o homem mesmo. Fala um pouco para nós aí, como que foi isso? Como que starts, momentos, decisão de casar, foi feito de qualquer jeito? Fala um pouco disso pra gente aí. Bom, acho que a primeira referência que eu tive foram dos meus pais, né? Do meu pai e da minha mãe, sempre foram muito próximos, sempre foram muito atenciosos. Quando eu falei que eu queria fazer esse trabalho, né? Eu falei, pai, quero ser DJ. Ele, o que é isso? Não, mexer com som. Sabe quando tem as festas? E aí eu tenho que levar o equipamento de som? Ah, é isso? Eu falei, Ah, então tá. Aí eu falei, pai, eu preciso de uma ajuda. Ele falou, o que você precisa? Aí eu falei, então, você tem um carro maior, eu precisava levar os equipamentos. Meu pai, até eu fazer 18 anos, meu pai me levava e buscava em todas as festas. Seja a hora que for. Eu falei, não interessa a hora que vai acabar. Acabar 3 horas da manhã, eu busco você. Me liga que eu busco. Isso é um apoio, né, cara? É um incentivo, né? Total diferença, né? E depois ele foi me ensinar, usando isso para me ensinar essa parte de você precisa guardar o seu dinheiro para você conquistar suas coisas. Então, você quer comprar um negócio de R$100, você vai ter que juntar até dar os R$100 para você comprar. Então, esse incentivo, né, familiar veio de casa mesmo. E depois, e aí essa parte de casar, constituir uma família, isso veio desde a minha infância. Vendo os meus pais, meus avós, vendo, né? A importância de um exemplo, né, cara? Isso ajuda muito você criar essa ideia, né? Eu quero isso pra mim, isso é bom. Ter uma família é bom, né? Sim, sim. Tem vários irmãos, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. Com quantos anos você se casou? Eu tinha 26. 26? Foi em 2012. Legal. E quando eu comecei a namorar, foi em 2006. 2006 a gente começou a namorar. E aí, logo depois de uns 2 anos, a gente já começou a colocar isso em evidência. Queremos casar. E aí, depois... Mais um empreendimento aí. Mais um empreendimento. Só que a gente falava assim, a gente via o mundo, as pessoas à nossa volta, e a gente falava assim, o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, a gente falava assim, tá bom. Aí ela já começou a falar do casamento, já começou a mostrar muito mais interesse. E aí a gente começou a falar, mas espera aí, mas para quem quer casar tem que ter casa. E a mãe dela falava isso, o pai dela falava isso, meu pai falava isso, todo mundo falava isso. E eu trabalhei também nessa garagem de carro com um senhor que falava muito assim, você tem que investir em imóveis. Pai rico. Ele foi o pai rico pra mim. Ele falava pra mim, você tem que investir. Esse negócio que o pessoal fica aí comprando carro, gastando dinheiro com o carro, porque meus amigos ganhavam muito
muito mais do que eu e já tinham carros, né? Quando eu fizer 18 anos, até antes. E eu não tinha meu carro. Mas eu pensava assim, não, vou comprar um terreno. Aí quando a gente começou a falar de casamento, a gente foi atrás de um terreno, aí não deu certo, a gente foi atrás de uma casa, fizemos carta de crédito e antes de casar a gente financiou a nossa casa. E eu olhava para essa situação e falava assim, é muito fácil, cara. Olha para você ver, por que eu não faço? E muitas das coisas eu empurrava ele, você tá entendendo? Ali comigo, ali de 2 meses. Eu falava, você tem que estudar inglês, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a atitude dele foi me pressionando também, aí eu tenho que fazer também, entendeu? Aí eu fazer um curso, fazer um treinamento, aí eu eu me casei pouco tempo depois que eu conheci o Thiago. E era muito interessante. Conta um pouquinho, Thiago, de uma situação aqui que eu acho legal a gente falar. Como é que era o seu meio de transporte no teu trabalho? Nossa. Como que você começou, assim? E quais as experiências? O que você aprendeu com isso? Como é que foi as suas transições? Conta um pouquinho disso. Quando eu fui pra lá, eu já tinha 18 anos, né? Tava quase 19 para 20 anos. Sim. Eu já tinha uma Estamos moto. falando de Ribeirão Preto, viu, Isso. pessoal? Eu já tinha uma moto, mas o que eu ganhava dava só para pagar a parcela da moto. Certo. E aí eu falei, bom, eu tenho que arranjar um jeito. Aí o ônibus, falei, não vou de ônibus não, 2 ônibus para ir. Eu pegava a bicicleta e ia trabalhar de bicicleta. Aí eu chegava no serviço de bicicleta cedo, trabalhava, e de lá, se tivesse que jogar bola, eu ia jogar bola no começo, né, de bicicleta, jogava bola e depois ia para casa. Então eu comecei a trabalhar com a bicicleta e a moto lá para final de semana. Aí depois eu consegui comprar um carro, né? Um carro do meu avô, né? Depois eu comprei. E aí eu comecei aos poucos ir, né, migrando, né? De carro. Sempre empreendendo. Sempre empreendendo. E sempre tive essa visão, assim, o que me ajudou começar com 13 anos e meu pai falar, você quer algo, você tem que trabalhar, juntar para você conquistar, né? Tentar conquistar. Então, isso daí veio desde cedo, né? Então, foi assim também. Então, com a questão da casa também foi assim, né? Então, deu certo. Então, essa parte de transporte foi muito... Eu fiquei indo de bicicleta 2 anos e meio, quase. Até que depois eu já tive um salário melhor, uma condição melhor. Eu falei, não, agora eu vou ao combustível e vou trabalhar. Se você continuou 2 anos e meio, então vai muito paralelo ao tempo que você parou de fazer as festas, né? Foi. Se for ver, né? Então você sempre teve uma coisa... Sempre foi da sua característica ter algo paralelo junto com o que você fazia lá para ter um extra, né? Isso daí. Como eu fiquei... eu entrei em 2005, então até 2008 eu fiquei trabalhando com as festas, né? Só que as festas eram mais de final de semana. E aí o Orivelto falava bastante, você tem que estudar e tal. E assim, a TI eu gostava de estudar, o resto eu não gostava de estudar. E aí eu comecei, aí o Erivelton, mais algumas pessoas começaram a falar os cursos, que era legal. Aí eu fui fazendo curso da Microsoft, aos domingos, né? Aí de sábado a gente foi fazer curso de Linux, o Erivelton fez comigo também. A gente fez muito treinamento junto. A gente fazia de sábado, eu fazia um treinamento no Senac e de domingo na Center Cursos lá. Exato. E depois ia para a igreja também. Exatamente. Legal. E essa questão é interessante que ele puxou agora aqui da espiritualidade. Eu vivenciei. Eu tive a oportunidade de presenciar uma transição espiritual muito grande na vida do Thiaguinho. Thiaguinho sempre foi um cara de um coração muito bacana, um cara simples, assim. Isso que você está vendo aí é uma pessoa que teve uma educação, teve uma criação, e ele foi aproveitando as oportunidades dele baseado na vivência, e isso não quer dizer que você não tinha problema, né, Thiaguinho? A gente teve bastante problemas. Né? Só que os desafios que ele tinha eram combustível. Você nunca pegava o Thiaguinho mal-humorado, desanimado, desmotivado. Tinha uma coisa que me irritava profundamente nele, que assim, quando eu fazia uma piada e ele não ria. E aí ele virava pra mim e falava bem sério assim, cara,
eu tô morrendo de rir por dentro. Aí ele acabava com todo mundo que a gente rolava no chão de rir. Eu falava, você não acredito, cara, que você falou. A piada que foi boa, você não faz... Todo mundo riu pouco. Agora, isso que você falou... Até minha esposa, a hora que ela assistir esse episódio, ela vai lembrar desse fato, porque eu falava... Eu chegava em casa e contava. Então, o Thiaguinho sempre foi um cara que a presença dele trazia uma energia boa e tudo mais. Mas ele teve uma transição de espiritualidade e eu pude vivenciar, e isso para mim foi muito bacana, porque eu vi ele sair de uma visão, e isso não tem nada a ver com denominação religiosa, mas os olhos dele se abrirem, né, para um processo de conversão assim, e vivenciar isso, né, na vida dele foi incrível, foi muito bacana, porque é importante, né? Porque isso veio trazendo uma construção e te fortalecendo em desafios maiores que você teria pela frente ainda, né, Thiaguinho? Sim. Eu acho que a parte da... na verdade, vamos dizer assim, quase tudo, né? Foi por conta disso, né? Eu queria buscar a Deus, começou... Ainda tinha espaço, tinha tempo para isso, né, cara? Porque eu fui líder de jovens durante 2 anos ainda, né? Nessa fase aí. Então, essa fase... E é engraçado, né? Porque a fase que você mais trabalha, você fala assim, cara... Hoje eu olho e falo, cara, como é que eu conseguia fazer tudo isso? Exatamente. Então, eu tinha que trabalhar, era DJ, já tava noivo, tava namorando, tinha que dar atenção pra namorada, atenção pra família, pros amigos. Ainda jogava Counter-Strike, hein? Jogava Counter-Strike. Você lembra? Era louco, Era muito cara. engraçado. Era muito viciante, todo mundo jogando Counter-Strike e ele não jogava, cara, ele estudava. Eu fazia o inglês, porque eu precisava da bolsa e a bolsa tinha que ter um certo nível. E aí eu falei, não, eu preciso conseguir essa bolsa, esse incentivo. Então no começo eu fui pagando e aí eu inclusive quando no começo eu jogava, eu passava jogando. Aí depois aí eu fui conversar para saber da bolsa. Para ter a bolsa você tem que ter um nível, você tem que tirar nota, tem que ter uma quase intermediário já. Aí eu falei, bom, agora eu preciso comer com farinha isso daqui. Então eu chegava na hora do almoço, pensa numa sala com 30, 40 computadores, quase 30 pessoas jogando, todo mundo se divertindo, e eu tinha que abaixar, pôr os foninhos lá e estudar o inglês. Isso, a bolsa no caso, para quê? É uma ajuda de custo para fazer o curso. Ah, não, sim, mas para que curso? Curso de inglês. Eu já fazia o curso de inglês e eu pagava um valor. A empresa ajudava com 80%, 70% desse valor se eu passasse na prova. Só que a própria prova que a empresa fazia. Né? Nós éramos avaliados pela produtividade coletiva e produtividade individual. Então, a sua vida pessoal tinha impacto no crescimento da empresa. Então, se você a empresa abria oportunidades de você poder fazer cursos na área de idiomas que fossem congruentes com o negócio da empresa. No entanto, a empresa houve uma época que ela ficou bilíngue, em português e inglês. Isso em 2000 5, 6, 7. 7, 8. Então era uma empresa bem visionária, então. Cara, era bem visionária. Foi uma das melhores empresas que eu trabalhei na vida, cara. Fora esse ambiente familiar, né? Exatamente, tinha. Você acaba a gente almoçava, o almoço era feito na empresa. Isso. Legal. E aí é bom que todo mundo se conhece. Você conhece né, os proprietários, você conhece o pessoal da cozinha, né? Exatamente. Nossa, e o pessoal da cozinha, eu não tenho o que falar, Tinha né? biroca. Nossa. Saudades, muito bom. Foi um tempo muito importante na nossa vida. E a gente estava falando de uma outra coisa antes disso, da questão da espiritualidade, né? Isso. Do quanto que isso foi importante para os desafios que ia vir pela frente ainda que você enfrentaria, né? Sim, porque... Então, quando eu comecei a ir para esse lado, em 2005, foi nessa transição, 2004, 2005, eu comecei a frequentar uma igreja, né, grupo de jovens. Aí eu fiquei líder de jovens, né, estive lá por 2 anos. E a minha esposa é de outra denominação, né, ela é evangélica. E aí ela pegou e ela já fazia os convites, eu já frequentava também. E aí eu decidi, eu falei, não, quando Deus falar comigo, eu vou. E aí um dia eu senti no coração, e aí eu transferi a liderança e fui para a igreja com ela. Sim. E aí depois fiz o curso de profissão de fé e batismo, depois me batizei lá. Legal. A religião ela tem um papel muito importante na nossa vida, né?
Tem. Eu te entendo. Até a minha profissão, eu digo, é por conta Olha que do louco. meu trabalho voluntário, sabe? O meu primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo de uma dinâmica que nós tivemos. E isso foi... Eu tinha uns 14 anos, eu acho, sabe? Tem tempo isso aí, hein? Sim. Tem uns anos já, né? Não sou tão velho, mas mais de também 5 anos. Faz, nós falamos aqui, mais de 5 anos. E hoje eu digo, né? Desde então eu sempre fui ativo e hoje eu digo que o trabalho que mais recompensa é aquele que não tem um dinheiro. Não tem o dinheiro. Sabe? E esse é o trabalho para Deus, viu? Quando é feito de coração, é o que mais recompensa. E não é só na questão de fazer por bênçãos, mas acho que também até a nossa própria cabeça, sabe? Sim. Nos tornarmos para treinar para nos tornar um ser humano que corre atrás apenas da recompensa material, né? Sim. E eu acho que essa parte, complementando o que você falou, essa parte espiritual, ela acaba sendo... ela complementa, né? Para mim, ela é mais importante. Mas se você olhar para o lado do mundo, ela te complementa. Se você olhar só como indivíduo, eu acho que ela é a mais importante. Mas quando você olha, eu vivo no mundo, eu tenho que viver o mundo, né? Então... Se você tem problema de estresse, problema de trabalho, né? Qualquer coisa que você tiver, aí quando você olha na palavra, o que ela fala? Descansa no Senhor, né? E aí é isso que te acalma, você fala, não, peraí, esse problema aqui, eu brinco, né, lá em casa com meus amigos, com a minha família, falo assim, ó, para eu viver melhor, é eu deitar na palavra, viver a palavra. E aí eu olho essa palavra assim, né, que descansa no Senhor e o mais Ele fará. Para descansar no Senhor, eu falo, tem um problema que eu consigo resolver. Aí eu tenho que lutar e tenho que resolver. Tem um problema que não sou eu que resolvo, não depende de mim. Esse eu deixo com Deus. Boa. Muito bom. Diante disso, e o que você e o Davi falou, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui nesse fato, né? O quão importante é a espiritualidade. E quando eu falo isso, infelizmente, a gente, às vezes, seduzido a pensar assim, o que o outro está pensando sobre mim a partir do momento que eu falo isso, né? Então, por exemplo, para mim, e eu entendo que é isso que vocês quiseram dizer aqui também, que a espiritualidade ela é uma base. Ela deveria ser a base do indivíduo e de uma sociedade, tá ok? Essa é uma visão individual. Sim, sim. Porque eu sei quem eu era e como isso mudou na minha vida. A questão é que o meu testemunho, o seu testemunho, o teu testemunho, a tua experiência de vida, a minha experiência de vida, ela é minha. Por mais que a gente vivenciou juntos de 2005 até 2008, é um trecho da nossa vida que a gente conviveu e que a gente sabe que aquilo foi marcante pra gente. Mas de 2008 para frente, você continuou tendo outras experiências e eu também. Sim. Por mais que a gente troque uma ideia de vez em quando, nós mudamos. Nós vivemos os nossos desafios, nós vivemos as nossas dificuldades. Você teve a perca da sua mãe nesse trajeto aí, que foi uma coisa, né, que foi marcante, eu tenho certeza, na sua vida também. Eu também tive minhas percas. A gente viveu, né, o Davi também. Davi foi para Nova Zelândia. 2016. Então, assim, olha quantas coisas, né? Você foi para a Alemanha. Então, Legal. São várias situações, assim, que eu fui sabendo pelo contato que a gente teve, a situação que a gente teve, como você errou em algum momento, você passou por uma crise no casamento em algum momento, você passou por uma crise familiar em algum momento, como eu também passei, lá atrás ou agora. A questão é que quando a gente fala da base da espiritualidade na vida do indivíduo e na sociedade, as pessoas acham que a gente tem que ser bonzinho. E aí ontem até mandei... Confunde, né? E até compartilhei ontem um vídeo com o Luiz e com alguns amigos, e eu não compartilhei com você para não parecer que fosse uma indireta. Hoje eu evito compartilhar coisas da internet com as pessoas, porque as pessoas confundem muito aquilo que você está compartilhando com uma indireta ou um recado direto. Mas eu trago para a minha vida, né? Quando você fala de espiritualidade, ou mesmo uma religião que você segue, ou se você tem um papel de liderança, culturalmente instruído, que assim, você pode, por exemplo, enganar. Você pode, por exemplo, mentir. Ou melhor, eu não vou falar isso. Você pode fazer escondido. Mas aquilo que você faz à tona, não, isso é que tem impacto. Então, assim, eu posso acertar durante 5 anos, mas se eu errar uma vez,
Cara, aquilo ali, porque como todo mundo tá vendo, então ali já serviu para quê? Você merece condenação, você merece cadeia, você merece, eu te coloco no inferno. Sim, sim. Mas se você não esconder isso pro resto da sua vida, então tá tudo certo. A espiritualidade, ela traz para nós o quê? Cara, o problema não é o que tá sendo visto, é o que tá em oculto. É o coração, né? Você traz aí, no caso, a diferença entre, por exemplo, religião e espiritualidade, né? Não é isso. Você pode chamar de religião, você pode chamar de espiritualidade. Eu prefiro chamar de espiritualidade, porque eu acho que é algo mais profundo. Se a gente for buscar a origem da palavra religião, ela significa religar. Então, ela tem uma questão diferenciada aí. Entendi. A espiritualidade, ela está mais ligada com o que Deus fez. A religião está mais ligada com o que o homem faz. Entendi. Se você for buscar a origem da palavra, você compreende isso, porque quem deu o espírito foi Deus. A religião, ela foi criada já pelo homem. Então, são coisas que, assim, parecem a mesma coisa, elas têm... Se misturam elas fazem assim, elas fazem assim porque a demonstração de espiritualidade para quem vê, é a religião. Mas a espiritualidade, ela tem mais a ver com quem você é do que com o que você faz. Então, o que acontece? Nós somos os frutos, né, dos nossos atos, né? Exatamente. Mas não, é o que você falou, não só dos que são a público, mas também dos que são as pessoas né? as pessoas às vezes preferem conviver com um religioso do que com alguém que tem uma espiritualidade. Porque a pessoa que tem espiritualidade é uma pessoa verdadeira e sincera. E não quer dizer que o religioso não seja, mas é que o religioso está mais preocupado com a roupagem do que com realmente o que ela... Porque o espiritual, ele vai correr atrás, cara, de resolver aquele negócio que está pegando internamente, entendeu? É o que a gente chama de confissão, é o que a gente chama de abrir o coração. Então, assim, o religioso não, infelizmente, ele vai esconder. É uma capa, né? O cara descobre ali... Exatamente. Sim. Então... e não estou falando nada contra a religião. Eu estou te falando da origem e do que ela significa. Sim. Então, não tem problema ter uma religião. A religião é uma denominação, é um nome que se dá. Mas não é isso que te identifica. É verdade, te molda, né? Exatamente. Então, a gente estava falando sobre isso porque eu via no Tiaguinho uma pessoa com uma espiritualidade muito aflorada nas ações dele. E eu não estou falando isso porque ele está aqui, porque se você for conversar com todo mundo, ele era muito bem visto, muito bem quisto. Dentro da empresa, ele era um apoiador, ele era uma pessoa que ele apoiava, ele era uma pessoa que ajudava, ele era uma pessoa que se cuidava e servia dentro da empresa. E é uma característica dele de família que ele trouxe para a vida toda e ele sempre soube entender um limite. É doido isso quando a gente fala da pessoa, né? Mas ele sempre teve um limite ali do que eu posso fazer para a pessoa e o que eu devo fazer para mim. Buscar equilibrar, né? Exatamente. E responsabilidade também. Então, por exemplo, um fato que ele falou, cara, ele viu a oportunidade de uma bolsa de estudo, isso é o quê? Isso é empreendedorismo, cara. Isso é fazer gestão de custo. Isso aí. Ele viu uma oportunidade de receber um benefício que a empresa estava dando para ele pagar 70% a menos para ele poder manter a moto, investir no casamento e junto aí, olha o ciclo, olha o tanto de coisa se beneficiando. Aprender o inglês. Ele teve que correr atrás, ele teve que melhorar o inglês para ele poder enquadrar no... Porque não era simplesmente eu quero um benefício, não. Ele tinha que se enquadrar no benefício. E hoje, Thiago? Você fala, do you speak in English? Sou. E aí? Sou. E o inglês, ele tá hoje, assim... Eu não diria que ele tá no meio, mas ele é a base da tecnologia em si, né? Com certeza. Os livros, mais do que nunca, né? Principalmente antigamente, a documentação era tudo em inglês. Não tinha... Pega aí em 2005, não tinha tanto material traduzido como tem hoje. Sim. Né? Tudo era em inglês. Lembra quando a gente começou a fazer o Norton Ghost? Tudo em inglês. Tudo em inglês. Tudo em inglês. E não tinha tradução online rápida, igual a gente pensa, não. Não tinha. E é um inglês totalmente técnico. VMware, Norton, é um inglês que você nunca viu na sua vida, parece alemão. Você lia, você ficava assim, perdido, né? Mas o inglês eu consegui me formar, né? Nos eram 5 anos, né? Fiz na Wizard aqui. E depois eu fiz esse inglês, né? Eu consegui a bolsa e a bolsa eu mantive até o final do ano.
Os 2 últimos anos foi um pouco mais difícil porque eu estava na faculdade, então eu tinha que conciliar, né, a faculdade com o estudo. Presencial, uma das melhores faculdades de Ribeirão na época, curso, né? Não a instituição em si. Talvez até seja muito bom, mas o curso que ele fazia era muito reconhecido. Era. Isso foi o que me deu... difícil, né, mano? E era difícil. A reprova era muito grande. Muita gente entrava e não concluía o curso, né? Sim. Começava lá com 40, 30 alunos e não foi... Eu fiz o que seria o análise de sistemas, né? Mas eu fiz tecnologia para internet e redes, né? Então, eu me formei como tecnólogo, né? Sou graduado como tecnólogo. E eu fiz aqui em Ribeirão Preto mesmo. Legal. E aí eu finalizei o meu curso de inglês. Fiz os 5 anos, me formei. Mas um dos pontos importantes que também me motivou a ver a parte da Bolsa, e acho que o empreendedorismo, ele tem essa... E a pessoa que tem um pouco de visão, um pouco o que você falou, né? É muito o que você falou, na verdade. Porque quando eu fui fazer o curso, o dinheiro do curso era exatamente o que me sobrava. Então, eu não lembro o valor, mas era o que me sobrava. E eu falava, eu preciso da bolsa, porque não vai me sobrar nada. E aí, com a bolsa, começou a me sobrar dinheiro. Aí depois veio as promoções, depois fui mudando, né? Então, eu comecei lá como auxiliar, depois passei por todos os cargos até virar sênior lá. E aí, eu comecei mexendo com o mouse, trocando teclado, mouse, formatando máquina. Que até tem uma história engraçada aí do Corivelto. Que ele, quando eu fui pra lá, eu pensei, poxa, chegar numa empresa de tecnologia, ixi, com certeza vai ter equipamento que hoje é os gamers, né? Mas na época não tinha muito isso, né? Nossa, vai ter um avião lá pra mim mexer. Aí ele chegou e falou, não, desce aqui, vamos arrumar as coisas ali embaixo, né? Então a gente ele me passou as instruções e falou, ó, fica aí se precisar de mim, eu tô lá em cima. E de vez em quando ele ia lá e dava um apoio lá. E aí eu não comecei com o computador em si, eu comecei na organização. Então ele falou, ó, vamos organizar, essas coisas precisam ser testadas, ver o que funciona, o que não funciona, separa pra gente levar pra doação ou pro descarte correto, né? E aí só depois de 2 semanas que eu fui começar a mexer com o computador. Aí ele falou, não, agora monta, qual computador ficou bom? Esse aqui. Então esse aí vai ser o seu computador. Isso foi muito bom. Se eu tivesse, talvez, começado já... um bom computador na sua mão, talvez eu não tinha dado o valor que eu passei a dar no computador. Então, isso foi um Nós não tínhamos sistema, né? Para fazer inventário ainda, né? Fazia tudo em planilha. Sério? Tudo... Até hoje eu tenho a planilha. Eu repeti ela em todos os outros clientes, porque para mim era uma forma de eu me aproximar das pessoas e conhecer pessoa por pessoa da empresa e saber o que realmente era o equipamento. Hoje você tem ferramentas que fazem isso para você e os caras ainda sofrem para implantar. Mas, e o Thiaguinho era uma pessoa muito tímida, introspectiva. E aí ele precisava chegar na pessoa... Para perguntar qual é o nome dela, o que ela faz, né, qual que é uma entrevista básica ali, onde ele tinha que se expor àquela situação. Porque, por ser introvertido, eu tinha dificuldade, né, de conversar, né? E aí o Erivelto falou, vai lá nas pessoas, pergunta o nome, os dados dela e depois pede licença para ela para você mexer na máquina, para você pegar os dados da máquina. Quanto tem de memória, qual que é o computador, configuração e não sei o que e tal. Isso foi uma das coisas que me ajudou bastante nesse desenvolvimento. Eu fiquei com uma dúvida, eu ia te perguntar antes, mas acho que agora é o melhor momento para perguntar. Ele é mais velho. Como assim um DJ introvertido? Então, na verdade, até hoje eu tenho muito mais facilidade no individual. Então, quanto menos pessoas, eu me sinto menos exposto, eu consigo me abrir, falar mais, entrar no detalhe. Quanto mais pessoas, mais dificuldade eu passo a ter, né? Entendi. E sim, ele é mais velho. Ele é mais velho que eu. Não é não, Então, eu tô vendo aqui. Eu tô com 37 anos. 37? O Erivelto tá com 39, né? Então, isso, tá bem perto, não? É verdade. Tá bem perto. 2 meninos. É verdade. Mas eu acho que, então, essa mente de empreendedorismo, ela vem desde cedo, né? Acho que algumas pessoas podem nascer com isso, outras pessoas podem ir adquirindo com o tempo. Desenvolver. Até mesmo aquela que nasce, ela pode desenvolver aquilo, né?
Então, acho que desde essa infância aí, né, desde quando criança, fazer isso foi o que impulsionou. E é tudo olhar hoje, né, porque a gente vai amadurecendo, né. Então, tudo que a gente faz pensando em algo, né. Então, a gente não fala, vou fazer só por fazer. Não, vou fazer porque isso vai me ajudar na carreira, né. Fora as outras coisas que a gente faz em fé, né. Você vê, fala, vou apostar. Não, mas quando eu tiver uma decisão de fé, vou apostar naquilo e vou tentar, né. Sim. E, bom, e aí depois fiz o inglês e aí fui fazendo curso. Como a empresa era de tecnologia, a empresa ajudava com... investia nos cursos, né? Então, eu não perdi a oportunidade. O evento sempre falava, ó, aproveita para você estudar, ainda mais que aqui incentiva, né? Então, vários cursos que eu fui fazendo de tecnologia, a empresa foi custeando e eu fui fazendo. Foi um período muito bacana da empresa, que ela entrou numa visão de condição de cuidados das pessoas, do capital humano que ela tinha. Então, ela tinha essa condição de investir. E é algo que eu aprendi muito lá e eu trouxe para minha vida em todo lugar que eu trabalhei. Tiaguinho sempre foi um ombro amigo aí, onde tinha vezes que eu pegava ele e falava, cara, tô vivendo essa e essa situação e eu não imaginava que as pessoas não dessem o devido valor. Não é porque... Eu aprendi muito não criar expectativa nas pessoas. Mas é uma questão que, por exemplo, assim, as oportunidades que nós tínhamos, nós não... Era um time muito comprometido. A gente trabalhava numa empresa que quando a pessoa não era comprometida, ou quando ela não vinha para entregar algo, quando ela vinha só para tirar, ela por si só não ganhava... Ela não conseguia... Não é que as pessoas ignoravam ela. Ela por si só... Ela via, não tem espaço para mim aqui. Ou então a pessoa mudava o jeito de ser por não acreditar que encontrava um lugar que tinha aquela frequência, né? Aquela frequência e aquele potencial que tem, né? E eu acho que todas as empresas que nós passamos, elas se tornam uma escola, né? Sim. Se a gente souber aproveitar as oportunidades, aproveitar o conhecimento... Sim. Aproveitar as amizades que nós fazemos lá, né? Então, nos nossos ambientes, a gente vai criando essas amizades que ficam que são dentro do trabalho e fora do trabalho também, né? Sim. Então, e a gente tem que se conectar com essas pessoas, né? Então, acho que depois que eu comecei a tirar deixar de ser um pouco, hoje ainda sou, mas comparado ao que eu era, eu sou muito menos. E dependendo do momento que eu estou, a pessoa nem acha que eu sou introvertido. Fala, mas você... né, brinca, né, é divertido, né, faz muitas brincadeiras. Às vezes a pessoa acha que eu não sou, mas no fundo eu sou, né? E até uma forma de se proteger, às vezes é isso. Você mostrar que tá... falar, ter a oportunidade de poder falar, até mesmo às vezes você acaba se blindando um pouco, né? Sim. Então, pensa assim, você vai chegar num ambiente... E, sei lá, vai num restaurante, um jantar, né, da empresa, e aí senta do seu lado o seu diretor. Então, hoje, né, eu consigo puxar um assunto, falar de... né? E essa questão de ser eclético, então, como eu falei, eu fiz os cursos de TI, mas fiz outros cursos também. Né? Fiz curso da igreja, fiz curso de elétrica, fiz curso... Algumas coisas de culinária, assim, né, Não um curso específico, mas, né, algumas coisas gosto de cozinhar também. Então, assim, e isso parece que não, mas chega num lugar, você está conversando ali com o dono da empresa. Aí você fala, nossa, que assunto que eu vou ter? De repente ele está comendo um negócio, você fala, nossa, mas isso aqui, com esse tempero ia ficar tão bom. Aí ele, mas como é que você sabe? Não, porque eu cozinho. Aí começa o assunto. Olha pra você. É verdade. A hora que você vê, você já está falando de um negócio que uma coisa nada a ver te trouxe, né? Então... Toda a experiência que você tiver, ela é válida. E aí você olha para essa parte do empreendedorismo. Como eu posso aplicar isso na minha vida pessoal e profissional? Perfeito. Muito bom. É verdade. Uma coisa que é perceptível é que desde que você saiu ali da loja de carros e adentrou a parte de TI, você se desenvolveu muito bem, né?
Acredito que isso também esteja linkado ao fato de que você realmente se achou naquilo que você gostava de fazer, né? Sim, e é legal porque eu lembro que nos últimos 2 anos da escola, as professoras perguntavam assim, e aí, o que você vai ser quando você crescer? Eu não tinha a mínima ideia. Cara, eu não sei. A maioria das pessoas é isso, né? Mas isso me frustrava tanto, e aí eu tentei passar por alguns lugares, né? E aí na TI eu me encontrei. Essa pergunta, você não acha que ela é feita um pouco cedo demais? Eu acho. Eu acho porque as escolas, a maioria das escolas, quando você pega meu pai, o meu sogro, né? As pessoas mais velhas, elas falam que aqui em Ribeirão Preto mesmo, tinha escolas que já te preparavam para o mercado. Não sei se o Elivelto passou por isso em alguma escola dele, que já tinha o técnico junto. De manhã você fazia o normal e à tarde você fazia um curso profissionalizante ali, né? Já saiu com alguma coisa ali. Pegava as principais Na mesma matérias, escola, né? Para poder te levar para na mesma escola. profissão, né? Meu pai fala que ele aprendeu contabilidade, o meu sogro, na escola. Se não me engano, foi no Senac mesmo, no Senai. Ele estudava de manhã e à tarde, agora vamos lá. Aí tinha toda uma estrutura e ele simulava uma empresa. No ano que eu ia entrar no primeiro ano, porque era o primeiro, segundo e terceiro ano, a maioria das escolas tinha. E as boas escolas tinham outras áreas. Tinha técnico em informática, tinha técnico em edificações. Eu nem sei se tem esse curso técnico em edificações hoje mais com esse nome. Na ITEC acredito que tem ainda. Certo. É. E tinha técnico em enfermagem. Tinha vários técnicos, tá? No ano que eu ia para o primeiro ano, foi retirado da grade curricular. E aí passou a ser só o colegial, que chama hoje? Colegial. Né? Acho que colegial nu e cru, e aumentaram recentemente, ou há uns anos atrás. Agora tem 4 anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, se eu não me engano. Aumentou um ano, parece. São 4 anos. Vai até o 9º agora. Então, cara, me tiraram a oportunidade. Mas eu fiz o técnico em informática no Rio de Janeiro, particular, em 1999. E eu fiz técnico em mecânica. É mesmo? Fez? Mas mecânica de manutenção, sabe? Sim. Manutenção de máquina, essas coisas. Sim. Eu fui torneiro mecânico, né? Operador de torno CNC. Você chegou a fazer isso? Trabalhei durante 5 anos. Que louco. Sim. Caramba. Exercitava muito minha criatividade, porque eu sempre fui uma pessoa criativa. Sim. Mas um dos pontos que faz total sentido hoje para mim, dentro do que eu te perguntei, é que eu fiz a diferença durante 5 anos de trabalho, mas alguns pontos ali, não que me fizeram mal profissional, mas o meu antigo chefe, Santinho, na época ele falava que ele chamava de astronauta, porque quando você trabalha em produção, é muito repetitivo. E acredito que o meu lado criativo, ele fazia minha cabeça ficar flutuando, entendeu? Então, não que eu fosse um mau profissional, mas talvez eu estava numa área errada. Tanto que eu saí da empresa, hoje meus ex-patrões são amigos, né? Alguns até clientes, né? Sim, futuros clientes, né? Inclusive estive lá semana passada, se serão clientes. Mas é isso, eu acho que acredito que apenas eu estava no local errado. Eu acho que essa pergunta, né, na escola, ela é cedo porque falta um embasamento ali para todos os adolescentes aí aprenderem, né? Mas eu vejo muita coisa legal que a igreja faz, né? Que a comunidade faz. Ajudar as pessoas no empreendedorismo, né? Na vida pessoal e na vida espiritual. Perfeito. Antigamente, talvez a igreja era mais espiritual. E, consequentemente, fazia as outras coisas. Hoje tem igrejas que focam nas 3 áreas, você vê lá. Então, aonde eu vou hoje, cara, vamos falar de empreendedorismo. Tem tema de empreendedorismo, tem parte de cursos para falar oratória, cursos para vídeo, para você ser... Tanto na sua vida particular, como na vida da igreja, né? Dentro da igreja. Sim. Eu fiz um de liderança. E aí, a primeira pergunta que todo mundo faz, mas é porque eu tenho que ser líder dentro da igreja ou porque eu posso utilizar fora da igreja? Os dois. Ela serve para os dois. É verdade. Então, você não fica limitado, assim... Se é o seu chamado, Deus tocar no seu coração, você usa dentro da igreja. Perfeito. Se, às vezes, não é o seu chamado, mas você aprendeu. Então, aprendi muita coisa. Sim. Então, depois que eu fiquei nessa empresa, eu fiquei lá por 7 anos, né? Quando eu ia completar 8 anos, né? 7 anos e meio por aí, foi quando eu fiz a transição para uma outra empresa, né? Tive uma oportunidade
e fui nesse desafio novo. Sim. E nesse desafio foi muito bacana, porque também também fiz essa base, né, da espiritual para tomar a decisão também. Devo ir, não devo ir, né? É isso que Deus quer para mim. Números mostram que tá ok, a esposa tá de acordo, tudo converge para que vai dar certo. Ainda me deu uma ligada ainda, e eu sofri muito, na verdade, eu acho que a gente conversou pessoalmente, mas quando eu saí dessa empresa que a gente trabalhava, eu sofri muito no mercado, porque hoje as empresas estão mais abertas a atendimento, a melhorias, a evolução, só que ainda, realmente, as empresas ainda não dão o devido valor, isso eu falo uma minoria hoje, exatamente essa minoria é a que não consegue se destacar no mercado. Ou algumas que estão até se destacando no mercado, mas não dão a devida atenção para a tecnologia. No entanto, quando elas vão virar uma chave de transição, se elas tivessem tecnologia, elas iriam mais rápido, iriam mais longe e acabam até sucumbindo e sendo, como que eu posso dizer, implodidas pelo mercado que se qualificou, tá mais... Porque hoje as coisas, cada vez mais, eu acho que sempre foi assim, mas eu acho que hoje está cada vez mais... O mercado hoje ele está analítico. Então, você tem que estar analisando dados o tempo todo, informação o tempo todo. É esse o meu público, é esse o lugar que eu tenho que abrir meu negócio, tal, tal, tal. Então, o empreendedorismo é isso. Não é você vender alguma coisa e ter gente para comprar. Não é. Não é, porque hoje você está aqui e amanhã o ciclo vira, a coisa muda. E nessa transição dele, a gente sentou para conversar e eu tentei desanimar ele. Eu falei, cara... É difícil. Eu falei, cara... Depois eu me arrependi. Eu falei, nossa, cara, porque não tem nada... Por quê? Ele era um cara tão... as possibilidades dele alcançar outros níveis... no local que ele estava, ele tinha essa oportunidade, era uma empresa em ascensão ainda. Isso. E tinha passado alguns processos de mudança, mas eu falei, cara, pensa bem, analisa direito, porque aqui fora e tal, tal, tal. E eu não tinha a maturidade que eu tinha na época, sabe? Mas aí ele tomou a decisão e transicionou. E quantos anos você está nessa última? Nessa outra? Vai fazer 11 anos. Olha aí pra você ver. Vai fazer 11 anos. Mas falando um pouco até... para complementar, né? Quando eu fiquei nessa outra empresa, né, de 2005 a 2012, foi muito legal esse start de trabalhar com o Erivelto. E lá ele me deu essa... Porque às vezes você é uma pessoa que é proativa, que você tem interesse em mudar processos, mas às vezes a empresa não deixa, né? Às vezes você é podado, né? E o Erivelto já era o contrário. Ele incentivava isso. Às vezes eu até tinha, mas eu ficava ali com essa timidez ali. Eu não, faz isso, ó, vai atrás, se vira, né? Faz acontecer, me procura, né? Qualquer dúvida, sempre ficando à disposição. E foi quando as coisas começaram, né? Querer melhorar processo. A gente trabalhava depois comecei a trabalhar com parte de formatação, né? E demorava dias, 2 dias para formatar. Tinha que esperar a pessoa sair de férias para formatar uma máquina. Aí a gente plantou uma ferramenta lá, que em meio período, no máximo, um dia, a gente entregava a máquina pro cara. Dependia dos casos e dos setores, né? Se tinha muito backup para fazer, ou era muitos programas, era mais difícil. Mas os padronizados, a gente começou a criar as imagens, padronizar. Cara, você que perfil? Você é desenvolvedor. Então, essa é a sua imagem. Entendi. E formatar máquina. E fazia isso. Então, a gente começou... Isso acho que foi um dos starts, né? E aí, depois, ali começou... através dos cursos, da faculdade também, eu aprendi a programar, né? Lá a empresa toda programava. Então, isso foi ajudando. Era uma software house, uma empresa de desenvolvimento de software. Ah, legal. E aí, isso facilitou para eu ter contato. E aí, eu comecei a fazer muito script, comecei a ver as pessoas fazendo, comecei a tentar fazer, pesquisar. E aí, eu comecei a fazer script para automatizar manutenções em servidores, troca de usuários, e comecei a fazer isso. Fiz uns projetos da faculdade também, né? Fiz sites, aprendi desenvolvimento de site, regras de bancos de dados. E isso me ajudou bastante nessa parte do sistema. E a automação, ela pode ser bastante dentro do sistema. A maioria delas acabam sendo dentro de um sistema.
Então eu fiquei apaixonado por isso daí. E aí quando eu mudei de empresa, logo no começo foi um pouco difícil, porque aí eu não tinha essa autonomia, né? É normal, você entra numa empresa, até as pessoas te conhecerem, te dar liberdade, né? Então, no começo, você acaba levando, né, comparativos, né? Então, no começo, você fala, não, tem que me ambientar. Tendo essa liberdade aí, né, de demonstrar quem você é. E é normal, é natural. As pessoas começam a confiar, começam a te dar liberdade. E aí, as coisas foram acontecendo também. Aí, lá, eu fui eu estive como analista de infraestrutura e suporte. E aí, eu fui me desenvolvendo lá dentro. E também sempre eclético. Então, nunca ficava só com uma coisa. Então, passei por vários tipos de serviços dentro dessa área, né? E fui fazendo. Mais um empreendedor, uma dica de empreendedorismo aí. Tá sempre olhando para todos os lados, né? A mente aberta, a mente aberta. Eclético. É legal você se especializar? Sim. Você pode ser especialista em uma coisa, talvez em duas, e nas outras você ser o generalista, que eles falam, né? Até tivemos uma palestra 2 anos atrás, na pandemia, que falava sobre isso. Você quer ser o especialista ou generalista? E é bom ser generalista, porque a empresa ela quer pessoas com diversas qualidades. Então, talvez você, na função que eu estou hoje, ela não exige o 100% técnico, o super especialista. Ela exige alguém que tem um bom conhecimento e é isso que me ajuda hoje a trabalhar de forma multidisciplinar. Então, quando a gente vai fazer uma roda de discussão de um projeto, de algo novo, isso é bem bacana, porque você junta alguém de RH, junta alguém de financeiro, alguém do comercial, e as coisas nas conversas, elas vão acontecendo e elas vão se encaixando. E aí você começa a ver a melhor oportunidade de cada uma dessas pessoas dentro daquela situação, de um problema ou de um projeto. Sim. E aí também tive a oportunidade de fazer a parte de automação de processo. Então, além da automação de infra, eu fui fazer automação de sistemas. Que aí foi quando a gente fez uma implantação de RPA, de automação de processo. Que é uma ferramenta própria para automatizar tarefas repetitivas. E aí eu me identifiquei de novo, né? Que bom. Então foi um novo Te entregaram, né? Te entregaram o mapa da mina, né? E por isso que eu falo que tem que... eu vejo Deus pôr na mão em cada um desses momentos. Sim. Não vou falar que tem, porque tem pessoas que não acreditam, a gente tem que respeitar, óbvio. né? Mas pra mim, tem. Pra mim, eu vejo Deus pôr na mão em cada momento desse. Olha, toma essa oportunidade, você tá preparado? Não, às vezes eu não tô, tá? Mas se Deus falou pra ir, vai. É isso aí. Vai que vai dar certo. Sim. E aí foi dando certo, e aí eu saí dessa área de infra e fui pra área de sistemas hoje. Eu já tenho aí uns 4 anos e pouco que eu tô na área de sistemas. Que legal. Eu como leigo que sou, né? Aqui eu tô do lado de 2 profissionais hoje em dia que são muito bons na TI. Eu vejo que a TI é uma área muito organizada, né? Onde gestão, processos e procedimentos tem que ser levado muito, muito à risca, né? Sim. Eu senti muito isso quando a gente iniciou a nossa sociedade aqui e o Erivelto trouxe esse know-how de processos e de organização para dentro do estúdio. Inclusive, falando com vocês agora, esse podcast que vocês estão assistindo, ele é um podcast do Detona Studio, mas nós somos um estúdio onde nós também recebemos clientes e estamos prontos para executar o seu processo. E como você está vendo aqui, a gente leva como prioridade tanto a qualidade na entrega quanto a qualidade nos processos de atendimento dos clientes. Um ponto até um pouco, eu conheço o mercado na área de visual até um pouco fraco, e que aqui ele é executado com maestria. Então, se você tem curiosidade, entre em contato conosco, link na bio, ou então qualquer um dos nossos canais aí das redes sociais, que vai ser um prazer atendê-los. Voltando ao assunto, né? É muito bom ter ele do meu lado que trouxe isso e realmente eu admiro a TI e o que ela faz. Sem ela, não existiria nada, né? É uma parte invisível aí a um olho mais simples, né? Tipo, não um olhar simples, não. Um olhar mais superficial, ela parece invisível, né? Sim. Mas ela tá atrás de qualquer parte da empresa, na verdade. Hoje eu acho que hoje não tem empresa que vive sem TI. Né? Pode ser uma empresa que você acha que não tem. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu vi no shopping
um carrinho, ó, que eu acho que tuk-tuk, uma motinha, né? Uma moto com uma caçambinha atrás e o pessoal coloca sorvete e produtos. Eu vi no Shopping Guatemi recentemente. E até lá tem tecnologia, tem a maquininha de cartão, tem um computadorzinho para registrar a venda, né? Então, em tudo precisa de TI. Talvez o motivo do posicionamento dela dentro do shopping foi definido por um software ali, né? Sim. Com certeza. Isso aí. Eu estou vivendo uma situação que aconteceu recente. Sábado, eu estava num evento, num casamento, e aí eu reencontrei uma pessoa, um amigo, que a gente já vem conversando já há algum tempo, até falei com ele, você já está pronto para fazer um EP com a gente? Aí ele virou e falou assim, como assim? Eu falei, não, você já foi na empresa, no Potencializar. Eu não sei se você estava nesse dia na reunião. É o Jean. Eu falei, você já está pronto para... Porque, assim, o Jean, ele vai contar a história dele, ele só chora, ele não aguenta. Não sei se você estava nesse dia. Mexe com parte de climatização. E refrigeração. Opa, estava. Que dia, viu? Que história, né? Uhum. E aí ele falou, não, lá eu me controlo. Eu falei, eu não tenho como cortar choro, não. Então, assim, eu falei, você se organiza aí. Por quê? Tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com uma série de questões, mas ele está vivendo uma situação de decisão onde ele está percebendo que não tem como fugir da tecnologia. Ele tem um ótimo produto, ou melhor, um ótimo serviço, ele tem a própria mão de obra, ele tem um negócio, ele está expandindo, mas ele tem uma deficiência que ele precisa de tecnologia. E aí eu estou testando isso para ele, como um parceiro, né? Onde eu vejo que isso não me custa, não me custa. Eu não estou cobrando dele para fazer isso e nem ele está me dando nada para fazer isso, entendeu? Uhum. Mas eu sei que não vai ser tempo perdido, nem para mim, nem para ele, certo? Mas o que tem aqui? O que acontece? Ele fez um teste, eu vou chamar a empresa dele de startup, até onde ele chegou, ele não precisava de um sistema. Só que agora ele precisa de um programa, porque senão ele vai ter que contratar uma pessoa. E se ele contratar uma pessoa, essa pessoa vai ter que usar um sistema para ele. Ela não vai conseguir conciliar tudo para ele. Você está entendendo? Uhum. Que é algo que a gente fez... e foi legal, gostei, viu? Eu me emocionei aqui quando você falou o negócio que você fica feliz de eu estar do seu lado. Fico mesmo, de verdade. Papo com conversinha afiado. Tô brincando. Ai. Mas assim, é que eu converso sempre com o Davi, eu falo, cara, a gente tem que saber o que a gente tem para receber e a gente tem que saber o que a gente tem para pagar. Se a gente não souber o que a gente tem para receber, o que a gente tem para pagar, a empresa não vive. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com carvão. Como assim carvão? Uma Maria Fumaça, ela funciona com o quê? Com carvão. Uhum. Então, o recurso financeiro ainda é a moeda para manter um negócio funcionando. Né? É o combustível, né? Sim. Então, nós temos aqui os episódios nossos do Detone Studio, porém, o Detone Studio é um estúdio, é uma empresa, é um negócio, onde nós fomentamos as pessoas nos procurarem e viver essa experiência que você está vivendo aqui agora, eu tenho certeza que você está ouvindo a sua voz de uma forma que você nunca ouviu, entendeu? E de quebrar também essa questão de que gravar um conteúdo é uma coisa assim assustadora, amedrontadora. É um bate-papo o podcast. As pessoas conhecerem um pouco mais de você, né? Pessoas, amigos seus que trabalham com você, a tua família, né? Vão ouvir esse conteúdo e vão conhecer de uma forma resumida a história do Thiago. E as pessoas que acompanham o nosso canal conhecerem um pouco de forma resumida a história do Thiago e o quão importante é nós introduzirmos na nossa vida uma visão de empreendedorismo. Sim. Do quanto é importante empreender em nas áreas, né? Sim. Isso é legal, um ponto importante, porque às vezes nós vivenciamos empreendedorismo o tempo inteiro e não percebemos. Exatamente. E acho que trazer isso é importante para você, na sua vida inteira, conseguir alcançar os seus objetivos. Né? Eu acho muito... É um prazer, assim, quando a gente olha, quando eu olho para trás e vou falar, eu fico muito feliz. Assim, falo, cara, olha o tanto de coisa que eu passei para chegar onde eu cheguei hoje, né? Ainda almejo coisas novas,
Eu ia perguntar isso. Almejo coisas novas. E como, por exemplo, viajar. Eu penso em fazer uma viagem, não muito extensa, não pegar umas férias e fazer uma viagem com mais calma, né? A gente viajou em fevereiro agora, né? A gente fez um cruzeiro, passamos em 2 países, na Argentina e no Uruguai. Mas, assim, foi muito rápido. Chegou a descer? Desce. Comer a carne lá ou não? Sim. Que legal. Você desce, só que é muito rápido, né? Sim. Porque eles dão 8 horas. Certo. Só que nisso, com criança... Meu Deus. A gente foi com uma família grande, né? Foi a avó da minha esposa, a tia-avó, foi muitas pessoas. Então, pra gente se organizar todo mundo, pra todo mundo sair junto. Ia devagar pra locomover, né? Isso. Tem Mas, razão. assim, foi muito prazeroso. E aí eu gostei. Eu falei, não, preciso mirar outra depois. Só que agora, um lugar um pouco mais longe, né? Então, assim, a gente tem vontade de... A minha esposa já conhece os Estados Unidos, mas eu ainda não. Então, quero ver se nos próximos anos aí, se eu já vou lá. Mas isso é bom, porque você fala assim, eu vou lá, o que eu vou fazer? Eu vou aprender. Então, vou estudar inglês de novo. Já comecei a estudar inglês de novo. Por conta, mas já comecei. Então, você já começa... É esse que é o gatilho, né? Que é legal, né? Você olhar daqui a curto, médio e longo prazo e tomar ações agora para que as outras coisas aconteçam. Eu lembro uma frase que eu tive um sonho há uns 2 anos atrás e aí eu falei, eu senti que foi uma mensagem de Deus para mim esse sonho, só que eu precisava interpretá-la. Eu tinha certeza. Aí eu contei para algumas pessoas, né? E falei, eu preciso interpretar esse sonho. E aí eu falei, Deus, eu não entendi. E fiquei lá todo dia, Deus, me fala. E aí eu peguei e falei, aí eu comecei a sentir que Deus ia falar comigo. Aí eu falei, mas para isso eu vou ter que... Aí me abri com algumas pessoas. Ninguém falou, né, o que Deus tinha falar para mim. E aí um dia eu sigo o Thiago Brunet, a hora que eu abri assim, ele pegou e falou. Ele falou exatamente, foi 3 pontos do meu sonho. 3 situações. E ele falou as 3 situações. Então uma delas é, o que você está vivendo hoje foi o que você plantou lá atrás. Mas o que você vai viver no futuro é o que você planta hoje. Isso foi uma das coisas que ele falou. Que completou 2 das coisas que estava. Porque eu estava nesse sonho e falou sobre isso. Sobre o meu momento e sobre o que eu ia fazer depois. Né? E eu tinha uma decisão para tomar. E aí aquilo ali foi peraí, tem que tomar uma decisão. Aí foi quando eu migrei dentro da área de sistemas, eu migrei da função que eu estava para uma nova função. Que é a qual eu estou hoje, na parte de vendas e distribuição. E eu tô amando. Então, que assim, legal, e eu só tomei essa decisão porque eu senti que Deus falou comigo. Uma confirmação. Uma confirmação. Porque tinha a oportunidade, a vaga tava lá e aí eu peguei e falei, não vou, mas como é que vai ser? Vai ser difícil, isso aqui. Comecei a estudar, fiz um curso. Antes de me candidatar, eu fiz um curso mais básico. Aí depois eu me coloquei à disposição, falei, eu quero essa vaga, assim. E aí eu fui lá e fiz outro curso, que também foi eu senti Deus falando comigo, porque eu tava sem condição de fazer o curso. Aí eu falei, bom, hoje tem cartão, né? Vou pagar no cartão e depois eu vejo. Aí eu peguei, passei no cartão em 10 vezes e falei pra minha esposa, eu falei, eu vou fazer uma aposta em fé. Eu tô sentindo que Deus tá mandando eu fazer. Empreendedorismo de novo. E aí fui lá e passei o cartão e Deus foi provendo. Igual com a questão da viagem também. Eu falei, eu não ia nessa viagem em fevereiro. E aí a minha esposa, ela já ia. E aí eu peguei e falei pra ela, falei, olha, Sandra, eu não vou. Vai vocês, né? Você já acertou a parte financeira pra ir, né? A família ia ajudar. Falei, mas eu não vou porque não vai ter como. E foi nessa época do curso aí, né? Falei, não vou pagar um curso que eu nem tenho condição. Aí eu peguei e também, na mesma situação, fui conversando com Deus. E aí eu falei, mas tem que fazer outra aposta de fé. Você vai aprender, você vai conhecer outros países, né? Isso parece que não, mas vai alavancando, porque você vai vendo as coisas na rua, eu sou muito observador. E aí você vai vendo, olha, isso aqui, a pessoa... É muito comum hoje, né? Você falou da questão do atendimento de vocês, né? Que é a carência do mercado. Sim. Você vai nos lugares, você é mal atendido, parece que está fazendo um favor para a pessoa, e a pessoa que tinha que fazer, te atender bem para você comprar o produto, voltar lá. Perfeito. Eu já fui em lugar que eu fui
Eu tinha condição de pagar à vista, mas fui mal atendido. Eu falei, aqui eu não compro. Virei as costas, fui num outro lugar, não era o que eu queria, mas eu fui tão bem atendido, eu falei, eu vou levar. Perfeito. Então, a chave do negócio é o atendimento. Você Sim. tendo um bom atendimento, você tem tudo. Sim. Você verdade. conquista, né? Conquista clientes, conquista manter os clientes, porque conseguir uma vez é uma coisa, né? Você consegue, ele é seu cliente, mas ele pode deixar. O que você faz para ele não deixar ele ser seu cliente? Continua o bom atendimento. E aí a parte, né? Falamos disso antes de... Falamos. Agora há pouco, né? Inclusive, dentro disso aí, né, que nós estávamos falando, eu vou abrir um pouquinho, né, ele me pontuou três momentos que um cliente pode estar dentro de um negócio. E para resumir, o do meio é um cliente bem atendido e o do final é um cliente que às vezes não tem uma boa experiência. O negócio e a rigidez que aquele negócio tem, ele é pautado no cliente do meio ali, né? Eu acho que a pandemia mostrou para todos nós que, além da área, os negócios que foram mais bem estruturados foi que sobreviveram, né? Antes disso, eu tinha uma noção, porque é o seguinte, o Brasil, dentro da visão mundial, aí, ele é um país que não é fácil empreender de qualquer maneira, mas negócios principalmente não, né? Aí é vítima do governo de uma taxação absurda. E eu acho que isso tem um lado bom. Isso faz os negócios obrigatoriamente terem que ser mais firmes, sabe? Eu trabalhava em um restaurante em 2016, quando eu morei fora. E, cara, era incrível como aquele restaurante com uma má gestão, com um desperdício enorme de alimentação, ele conseguia sobreviver. Porque o local onde ele estava era tão bem privilegiado, sabe? As pessoas, elas gastavam dinheiro, o governo incentivava, que o negócio sobrevivia, entende? Então, a gente até na época falava que se o cara sobrevive no Brasil, ele sobrevive em qualquer outro lugar. Eu já ouvi falar também. Isso foi pré-pandemia. Eu não sei pós-pandemia, porque com certeza, assim, mudou muito a mentalidade do empreendedor, né? Sim. Eu fico feliz porque eu vejo que lá continua aberto, mas com certeza não é a mesma gestão que era da época, sabe? Sim. Eu conversei esses dias um tempo atrás com um primo meu, e aí ele falou, eu falei com ele que eu tava com a minha empresa há 5 anos, e que foi logo que a gente estava começando aqui. Aí eu tava fazendo uma call com ele não vem ao Brasil há já uns 20 anos. Eu não vejo há mais de 22 anos esse primo meu, sabe? E foi muito bom revê-lo, e ele virou e me deu os parabéns. Ele falou, você tá de parabéns de ter 2 negócios no Brasil, não sei como que você conseguiu fazer isso. Eu falei, eu também não. Aí vem a espiritualidade, obviamente, como base, mas assim, só eu sei a minha experiência. Você não sabe, ele não sabe. Eu posso até te contar, mas quem viveu fui eu. Quem viveu fui eu, entendeu? Então, é muito sério isso aí, falando de experiência, e hoje eu falo muito com o Davi, muito com o Rodrigo, né, da SafeBank. Nós estamos aqui num collab. A SafeBank é uma empresa de tecnologia aqui em Ribeirão, na área de segurança de dados, de proteção da informação, e o Detona é o nosso estúdio, né, de gravação de podcast. E eu falo muito com os dois. Negócio precisa de gestão. Você pode vender o tanto que for. Se você não tiver gestão da sua venda, se você não tiver gestão da sua prospecção, se você não tiver gestão do seu pós-venda, se você não tiver uma gestão macro, cara, não tem como. Não tem como. Você trabalha com um produto, numa empresa com um produto, que assim, é um produto delicioso, é um produto incrível, conhecido mundialmente. Porém, o que acontece? Se não tiver uma gestão do produto, da produção, da entrega, da qualidade, de uma série de fatores, tem outros similares? Tem. Mas a hora que você pega um e saboreia, você pega o outro e saboreia, você vê, cara, você vê. E eu falo assim, tem vários momentos, né? E um dos momentos é você olhar assim, ó. Imagina que você tenha que vender algo. Uma coisa é pegar um vendedor e ter que vender um produto ruim. Então, esse é o momento. Às vezes o vendedor é bom, mas o produto é ruim. Às vezes ele até consegue vender porque ele é um bom vendedor. Agora, pensa o contrário. Você tem um produto bom, que talvez era o caso lá da onde você trabalhou, né? No restaurante. A comida podia ser a melhor, a localização também. Mas o vendedor, que seria talvez o atendimento, comparando, né, entre um atendimento e o vendas, né?
O vendedor às vezes não, mas o produto igual eles falam, né? A Coca-Cola se vende sozinha. Sim. O cara que eu trabalhei na garagem de carro falava isso. Ele falou assim, não, vender Coca-Cola qualquer um vende, é o mesmo preço em qualquer esquina. É só colocar ali, todo mundo vem, procura e vende. Aí ele falava assim, quero ver vender isso daqui, né? Ele estava se referenciando a um carro que era difícil de mercado. Sim, sim, sim. Né? Então, e aí você falou da questão do produto. O produto é ótimo, né? Tem potencial, tá acima das concorrências. Então, ele é um pouco mais fácil de vender, né? É mais fácil de você trabalhar. Ele sai na frente. Ele sai na frente, já tem a vantagem da qualidade, né? Aí depois você precisa trabalhar as outras coisas. Sim. É o casamento perfeito. Qualidade com a divulgação e com o alcance. Então, entra gestão, entra tecnologia. E só uma coisa que ele comentou da que a gente estava conversando aqui, que eu falei... E aí, você falou igual o Pedrão, que teve aqui recentemente, há um Muito tempo bom atrás. EP, hein? Tá lá no nosso canal também. Vale a pena assistir o EP com o Pedro. Ele falou disso, que para ele, a venda finaliza quando o cliente compra de novo. E aí, eu estava mostrando para ele esse meio. A gente tem que cuidar. Não é puxar saco. Eu não odeio essa palavra, eu não suporto esse tipo de... Nem existia essa palavra. Você entendeu? Eu não suporto esse tipo de situação. É o quê? Cara, você tem que cuidar daquela pessoa... A Safe Bank, você conhece bastante a história da Safe Bank. E hoje nós estamos com 500 clientes recorrentes, tá? Onde 13 desses a gente trouxe para dentro do negócio e não foi fácil mantê-los dentro da empresa, porque a gente teve que mudar uma estrutura de atendimento e vender a ideia para eles que a nova visão era melhor do que a que estava sendo entregue. Não que fosse ruim a que estava sendo entregue, mas essa era a melhor. E que para a sobrevivência da Safe Bank, a gente precisaria reestruturar o negócio. Então, foi vendendo essa ideia para os clientes que se manteram com a gente, que a gente chegou aonde a gente chegou hoje, 5 anos depois da união da sociedade, pós-pandemia. Então, hoje, esses clientes que estão conosco, desses, um saiu, por quê? Porque eles encerraram as operações. Já houveram impasses com esses outros? Alguma discussão, alguma necessidade de sentar e ter que renegociar e conversar? Óbvio que teve. Normal, né? Todo dia você tem que renegociar com seu filho, com a tua esposa, com o teu sócio, com todos. Então, houveram necessidades. Mas quem veio com nós até aqui são empresas o quê? Que entenderam que para nós existirmos, nós precisamos da ajuda dela e nós vamos fazer o nosso melhor para que elas continuem funcionando. Então, manter um cliente... Ah, rapaz, isso não é fácil, não. É verdade. Existe uma tendência à empresa prestadora, muitas das vezes, a acomodar na prestação, né? Sim. E o segundo ano, por exemplo, ser um serviço, uma entrega menor em qualidade do que o primeiro ano, porque exatamente. já tá aí, né? Aquela Exatamente, coisa, né? Exatamente. As pessoas se preocupam elas pensam assim, se é para eu vou ganhar mais, então eu vou derrubar a qualidade. Eu vou ganhar mais, eu vou trocar a transportadora, eu vou ganhar melhor, eu quero ganhar melhor, eu vou reduzir custo. Eu não tenho nada contra reduzir custo, desde que não perca a qualidade. Eu troque por uma coisa igual ou melhor. Você me conhece, você sabe muito bem como é que eu sou. Esse negócio de falar comigo, vou reduzir custo. Então, peraí. Então, o que vai entrar no lugar? Ou isso não faz sentido mais usar? Então beleza. Tudo bem, aí tira. Vamos tirar, isso não tá aqui, é uma torneira aberta aqui, um cano furado dentro da estrutura. Sim. Agora, você falar comigo que a gente vai trocar por um... Né, eu vivenciei isso em vários momentos da minha vida, de perceber empresas... tirando o que... E muitas empresas fazem isso hoje ainda, empresas dirigidas por exemplo, consultores, auditores, entendeu? A empresa pega e faz o quê? Vai lá e corta o setor de TI da empresa. E aí? Como se fosse a despesa ali. Exatamente, né, exatamente. Então, assim, são situações que a gente precisa estar bem em acordo, bem alinhado, porque o risco é muito grande. E fazendo um aditivo, é mais difícil manter do que adquirir o cliente. Exatamente. Porque na aquisição você negocia, você promete. Né? Aí para manter, aí é difícil fazer tudo aquilo que foi prometido, né? Sim. Porque isso é muito ruim, né? Você vai procurar um fornecedor, vai procurar alguém, uma empresa, e ela te promete tudo, e na entrega ela não entrega
às vezes nem a metade daquilo que foi prometido, né? Exato. Só para conseguir. Ela não se preocupou em manter, né? Sim. Então é melhor você negociar muito bem dentro das suas condições, seguir elas, né? Tentar superá-las, porque eu acho que o que vai fazer um diferencial não, porque se a gente fizer só aquilo que foi pago para fazer, é mais um. Agora, se você consegue entregar ali 5%, 10% a mais, um plus, né? A gente estava conversando ali, né? Antes, vamos colocar ali né? um atendimento diferenciado, Sim. né? Uma assessoria, Sim. um plus, colocar algo Sim. que vai encher os olhos, né? Sim. E eu acho que a gente procura muito no mercado, a gente fala assim, parceria, né? Então, isso é fundamental. Sim. Eu gosto dessa palavra, porque realmente ela se torna uma parceria. Eu preciso de você e você precisa de mim. Foi bom, né? Foi bom tocar nesse assunto, que eu tenho conversado muito com o Davi sobre isso. A gente tem sido procurado, as coisas estão começando a acontecer numa direção onde as pessoas têm buscado não somente entender o que nós fazemos, mas propor para nós fazermos parte de algumas outras possibilidades. Uhum. Mas eu acho que vale esse EP aqui da gente comentar o que é um collab, o que é uma parceria. Uma parceria, para mim, é quando eu não meço o que eu vou fazer para você. Eu acho que é por aí. Você não tá olhando o quão esforço você precisa fazer. Sim. Seria isso? Isso, exatamente. Eu te tratar como um cliente e não te tratar como... porque a palavra permuta ela é diferente de parceria. Eu acho que existe uma diferença muito grande e as pessoas confundem isso, entendeu? E tem pessoas que você tem que tratar como permuta realmente e tem outras... O parceiro ele vai ficar contigo, ele vai caminhar com você. Talvez até um momento tal. Mas a parceria, ela... Por exemplo, eu tenho uma parceria com o Thiaguinho. O Erivelton tem uma parceria com o Thiaguinho. Sem limites. Sem custos, sem falarmos de valores ou números aqui. A parceria nossa, ela nos permite pedir conselho, pedir orientação, talvez até fazer alguma coisa para o outro diante de uma experiência que a gente vive. Né? Recentemente você deu um apoio aqui para a gente aqui com relação a uma ferramenta que nós estamos pesquisando e estamos utilizando. Ou seja, você poderia muito bem falar, a hora da consultoria e tudo mais. Não é que você não tem custo isso, mas você, como meu parceiro de vida, você entende que você pode apoiar de alguma forma e isso não vai te onerar custos e por aí vai, entendeu? E o que é legal é que não tem realmente visão de valor nesse momento. Isso. Ou de interesse. Em ser interesseiro. Não, eu vou fazer por Erivelton isso, porque eu vou precisar de uma situação dele, então eu vou fazer porque ele vai ficar me devendo isso. Eu vejo isso, muitas pessoas confundindo isso. A gente, por exemplo, na Safe Bank, infelizmente, aconteceu em alguns momentos, aquele parceiro virtual que ele... Até aqui foi bom, mas agora você não faz nada mais, então também a gente não proporcionará nada. Então, assim, eu acho que tem que haver reciprocidade. Não é... Mano, e aí eu corrijo algo que eu falei em episódios anteriores. Eu usei a palavra unilateralidade. Não é unilateral, parece que é bilateral, ou seja, tem que ser uma coisa que vai... É um ciclo, é um negócio ali que... É uma via de mão dupla. Então, vai para lá, vem para cá. Quanto custa isso? Cara, não estou pensando nisso. Vai para lá, vai para cá. E eu já comentei com o Davi. Cara, a hora que o cara quer preço, tá aqui o preço. Isso aí. Você quer saber preço? Tá aqui. O Detone Studio, ele trabalha de forma personalizada. Você quer preço? Então tá bom, amigo. Tá aqui o preço. Você precisa de um folder com preço? Tá aqui. E é bacana essa flexibilidade que vocês têm aqui, né? Como a gente estava vendo, né? Conversando. De ser algo que é bem flexível, né? O ambiente aqui, né? O estúdio, ele tem essa flexibilidade de se transformar em qualquer coisa, praticamente. Sim, é verdade, é verdade. Parece um Lego, né? Você consegue colocar da forma que você quiser. Sim. O cliente quer mudar, muda, troca o layout do estúdio, troca... Então, assim, foi uma coisa que me admirou muito, vocês estão de parabéns. Até não se restringe só ao estúdio, né? A gente já fizemos projetos e estamos abertos a projetos
futuros aí que provavelmente virão, mas diferentes também, de levar o podcast até um evento, de trabalhar como um sistema de transmissão de um telão, de uma live, de qualquer coisa que seja, sabe? Legal. E aplicando os nossos processos, aplicando o que o Detone Studio tem construído como uma empresa nova que é, mas que conta com pessoas que já estão há muito tempo no mercado e sabem o que fazem, né? Sim, sim. É isso aí. Eu acho que também eu vejo que é a qualidade que vocês trabalham, né? Sim. Então, flexibilidade, né? É o carisma, até mesmo para facilitar, né, a questão desse bate-papo. Como eu falei um pouco antes, no individual eu tenho essa facilidade. Mas mesmo a gente estar aqui, né, em mais pessoas, a gente fica à vontade, né? Então, primeiro porque a gente se conhece há mais tempo, Sim. mas mesmo conhecendo o Davi há tão pouco tempo, É parece verdade. que eu conheço ele há Você anos. entendeu? Você entendeu? Você fica à vontade. Isso é o poder do Mas podcast. Isso é verdade. Isso é verdade mesmo. Conhecer um pouquinho da história, né? Isso, eu acho que o ambiente, né? Sim. O ambiente é muito positivo. Sim. A gente sente energia mesmo de falar assim, todo mundo quer o bem para todo mundo. Você se sente livre para abrir teu coração, compartilhar a sua experiência. E eu te convido a ver os nossos outros episódios lá do canal, para você ver, assim, essa experiência que você está falando é o mesmo feedback das outras pessoas. Sim. Às vezes a pessoa conhece o Davi, mas não me conhece. E a gente toca tranquilo, a coisa verdade. vai que vai, verdade. cara. Fluindo normal. Vai. O contrário também acontece, né? Isso, exatamente. Várias pessoas. Pedro, prazer, virou, acredito, um amigo aí que Isso, exatamente. logo teremos projetos. Isso. Várias outras pessoas. Estão surgindo várias situações aí, Thiago. E essa questão aqui, a pessoa às vezes vem aqui com essa história a gente tem buscado trazer as pessoas com histórias reais para as pessoas entenderem o que é sucesso. Porque o que é sucesso? Sucesso é ter um filho. Ter uma pessoa que está querendo ter um filho, passando sufoco, passando dificuldade, conquista um filho. Que está vivendo uma situação num relacionamento e consegue superar, sucesso. Precisa vencer uma situação de se encontrar profissionalmente, isso é sucesso. Então, o sucesso, a riqueza é resultado. Então, é isso que a gente quer trazer. Por exemplo, você, cara, eu tenho como objetivo agora viajar para outros lugares, conhecer outros lugares. Sucesso. Então, cheguei onde cheguei profissionalmente. Sucesso. Então, o sucesso ele não é uma coisa única. Ele é um conjunto de coisas. Sim. É um conjunto de atitudes, um conjunto de situações que você vivenciou e passou e chegou até aqui. E eu quero agradecer, né, por essa oportunidade junto ao Davi mais uma vez. Eu fico muito feliz também de estar com vocês. E para a gente poder encerrar, agradecer você, Thiaguinho, de você poder ter tido esse tempo, né? Para a gente foi um presente nas suas férias, né? Você ter vindo de bobeira aqui, se lascou. Segunda-feira de manhã. Se lascou, né, cara? Se lascou porque você veio aqui numa visita e eu falei, cara, é só isso, vem aqui e tal. E você ter topado esse convite, eu tenho certeza que você vai guardar isso para tua vida. Eu espero que não fique parado só nisso, nesse episódio aqui. Com certeza. Eu tenho certeza que temos até oportunidades aí para te sugerir aí de algumas coisas que você já começou. Na verdade, ele já começou antes aqui no Esquenta, já começou a falar. É verdade. Não, eu ia te falar um negócio aí e tal, com o Léo é o filho dele, né? Eu falei, cara, vamos conversar. Existem situações em que a gente quer investir. Queremos te agradecer mais uma vez aí, né? Mandar um abraço para Alessandra, para o Léo, para o Gui, né? Para tua família, pro teu pai, pro teus irmãos aí, e agradecer mais uma vez aí por você ter vindo aqui com a gente aqui. Eu que agradeço, muito obrigado, fiquei muito feliz de vir aqui, espero que Deus abençoe muito vocês. Amém. O Detona e o Safe Bank, eles estão no caminho certo, estão indo bem, que Deus continue alavancando vocês, que vocês prosperem, que tenham muito sucesso, tá? Contem comigo. E muito obrigado por estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Deixa eu fazer de novo, lembrar as pessoas, né? Fica à vontade. Você que assistiu esse episódio, se gostou, acredito que gostou, né? Porque Com é difícil não gostar do episódio Você desse, é né? louco, irmão. Então, dê um gostei aí no vídeo. Pega esse vídeo, por favor, e mande para os seus amigos. Se alguém conhece o Thiaguinho, se alguém conhece o Erivelto ou me conhece, manda para aquela pessoa que sempre tem coisa nova aí que aparece, né? E ajudem. Isso vai nos ajudar a pegar esse projeto nosso,
que ele é um projeto 100% de coração. Nós somos uma empresa, como nós já estamos aqui outras vezes, mas esse nosso projeto é de trazer histórias de pessoas que agreguem de verdade. Exatamente. Pessoas reais, né? Sim, pessoas reais. Que você leve esse projeto e ajude conosco a levar para mais pessoas aí, compartilhando na sua rede social, compartilhando nossos cortes também que sairão deste EP. E isso, com certeza, para a gente é o que vai dar gás para que novos episódios sejam feitos e que novas pessoas como essas que já estiveram aqui venham somar. Obrigado.